E nessa atividade vamos praticar o importantíssimo conceito de arrays, também conhecido como arranjo de dados. Vamos desenvolver um algoritmo para trabalhar com o cálculo de média aritmética de um conjunto de temperaturas e vamos implementá-lo utilizando a linguagem de programação C++. Essa é uma atividade que vai te ensinar como manipular grandes quantidades de variáveis de forma muito eficiente. Vamos lá! Estou aqui no Visual Studio Code, nosso ambiente de desenvolvimento integrado para programar na linguagem C++, e se você ainda não sabe como instalar e configurar o Visual Studio Code para programar em C++, clica aqui no card que nós temos um vídeo onde nós te explicamos com detalhes sobre como fazer este processo. E nessa aula, nós vamos criar um algoritmo para calcular a média aritmética de uma série de N temperaturas digitadas pelo usuário. Basicamente, o programa deve solicitar do usuário a quantidade N de temperaturas que vão ser digitadas, bem como cada uma das N temperaturas. O diferencial aqui nesse algoritmo é que todas essas temperaturas digitadas pelo usuário devem ser obrigatoriamente armazenadas dentro de um array. Como saída, o programa deve exibir a média de todas essas N temperaturas que foram digitadas. É um problema aparentemente simples de ser implementado, mas muito útil para te ajudar a entender a mecânica de funcionamento dos arrays. Considerando o modelo de 3 etapas, esse algoritmo recebe como entrada um valor inteiro N e uma quantidade N de temperaturas, que são as informações digitadas pelo usuário, e exibe como saída a média aritmética dessas temperaturas digitadas. Bom, eu vou começar a criar o meu programa dentro da função main. Eu vou começar com o processo de declaração das variáveis, que para esse problema específico vai necessitar apenas de 2 variáveis. A variável n, que vai representar a quantidade de temperaturas digitadas, e uma variável do tipo float, chamada média, para armazenar a média das temperaturas. Eu vou colocar o valor 0 inicial para essa variável. Bom, uma vez que eu terminei o processo de declaração das variáveis, eu posso pular algumas linhas, descer um pouco mais a tela, partir para a solicitação dos valores, que nesse algoritmo desempenha o papel de entrada. Bom, eu vou começar com o comando de saída padrão, std_cout, para exibir a seguinte mensagem para o usuário: digite a quantidade de temperaturas. 2 pontos e espaço. Não posso esquecer do ponto e vírgula no final. Bom, logo em seguida eu vou utilizar um comando de entrada padrão para obter do usuário o valor da quantidade de temperaturas. Eu vou utilizar o std_cin e vou armazenar essa informação digitada pelo usuário dentro da variável n. E uma vez que eu obtive a quantidade de temperaturas, eu posso então partir para a criação do meu array, o array que vai armazenar todas as temperaturas. E para criar um array em C++, eu vou utilizar o tipo desse array, que é o tipo float, vou chamá-lo de temperaturas, no plural, e vou colocar os colchetes ao final, para indicar que eu estou criando um array. E dentro desse array, eu vou colocar o valor que representa a quantidade de posições desse array, que no meu caso vai ser o valor da própria variável n. Então, o que esse comando faz é inicializar o array. Agora eu vou precisar criar uma estrutura de repetição para obter cada uma das N temperaturas, que vão ser todas digitadas pelo usuário no teclado. Eu vou fazer um comando for, criar a estrutura do comando for. Essa estrutura vai ter o objetivo de percorrer todas as N posições do array. Então, ela percorre as N posições do array. Eu vou criar da seguinte forma: eu vou criar uma variável i, o iterador, que começa da posição 0, enquanto i menor que n, para que ele vá até a última posição do array, e i++ para que ele passe em cada uma das posições do array. Bom, dentro da estrutura de repetição, eu vou colocar o código que vai ser executado para cada uma das temperaturas que forem digitadas. Então, eu vou utilizar um comando de saída padrão, um cout, e vou solicitar cada uma das temperaturas. Eu vou colocar a seguinte mensagem: digite a temperatura e vou concatenar com um valor ordinal, o valor que vai representar a ordem dessa temperatura, primeira, segunda, terceira, quarta. E para fazer isso eu vou tirar proveito do próprio valor do iterador, da variável i. Eu vou escrever da seguinte maneira: vou colocar i+1. Por que i+1? Porque a variável i ela começa do valor 0 e não seria interessante para a primeira temperatura imprimir digite a temperatura 0. Então, por esse motivo, por uma questão de correção de índice, eu utilizo o i+1. E logo em seguida eu vou concatenar com 2 pontos e espaço.
ponto e vírgula no final do comando. Bom, logo em seguida eu vou precisar solicitar cada uma dessas N temperaturas. Eu vou utilizar um comando de entrada padrão, um cin, e vou atribuir esse valor que o usuário vai digitar no teclado ao meu array na 10ª posição, ou seja, o valor de i vai assumir todas as posições do array e a cada repetição vai ser atribuída a entrada padrão que o usuário digitar no teclado a cada uma dessas posições dentro do meu array temperaturas. Então esse comando ele armazena na 10ª posição do array. É uma boa descrição. Bom, e dessa forma, ao final de todas as repetições da estrutura de repetição, eu vou ter o meu array temperaturas totalmente preenchido com as N temperaturas. Bom, uma vez que eu terminei o processo de obtenção das temperaturas, descer um pouco mais a tela, eu posso partir para o cálculo da média, que nesse algoritmo desempenha um papel de processamento. E o que é esse processamento? É o cálculo da média aritmética direta. Bom, e como é que eu faço esse cálculo de média aritmética? Eu vou somar todos os valores que estão dentro do meu array temperaturas e depois vou dividir pela quantidade de temperaturas digitadas. Para fazer isso, eu vou precisar de uma outra estrutura de repetição. Posso copiar e colar, porque o código vai ser o mesmo. E dentro da estrutura de repetição, eu vou fazer o somatório de todos os valores das temperaturas que foram digitadas. Eu vou utilizar a variável média. Eu vou escrever média, recebe o próprio conteúdo pré-existente dentro dela, mais cada uma das temperaturas que foram digitadas, ou seja, o valor do meu array temperaturas em cada uma das 10º posições. Então, o que eu faço aqui é acumular as temperaturas. E eu faço isso de tal maneira que, ao final de todas as repetições, a variável média possui todo o somatório de todas as temperaturas que foram digitadas. Bom, mas acontece que o cálculo da média não consiste só em acumular todo o somatório. Eu preciso dividir este resultado, este valor acumulado, pela quantidade de temperaturas. Por isso, fora da estrutura de repetição, eu vou escrever a seguinte expressão: média recebe o próprio valor da variável média, o total do somatório, dividido pela quantidade total de temperaturas, que é o próprio valor da variável n. E dessa forma, eu tenho um resultado calculado. Bom, uma vez que eu terminei o cálculo, eu posso pular algumas linhas, descer um pouco mais a tela e partir para o processo de exibição da média, que desempenha um papel nesse algoritmo de saída. E a saída consiste apenas em um comando de saída padrão, um cout, com a seguinte mensagem: começar com um pulo de linha e vou escrever a média das temperaturas é igual a, e vou concatenar com o conteúdo da variável média. Bom, e uma vez que eu terminei o algoritmo, eu posso executá-lo para verificar se ele realmente funciona da forma que nós estamos planejando. Vou clicar na opção Run Code. Bom, uma vez que o programa foi executado, eu posso testá-lo. Eu vou digitar o valor 4 porque eu vou inserir 4 temperaturas. Vou pressionar Enter e eu observo que ele já me solicita a primeira temperatura. Eu vou colocar os seguintes valores: 3, 4 para a segunda, 5 e 6. Bom, é importante ressaltar que para estes valores de temperaturas, eu espero como resultado uma média de 4.5. Vou pressionar Enter e exatamente isso que o algoritmo me exibe, mostrando que ele realmente funciona da forma que nós havíamos planejado. E essa foi a nossa atividade prática. Se você possui alguma dúvida a respeito de qualquer parte da implementação, coloca aqui abaixo nos comentários que nós teremos o maior prazer de te responder. E não se esqueça de que essa mesma atividade também está disponível em várias outras linguagens de programação. Se você tiver interesse, pode conferi-las por meio dos links disponíveis aqui na descrição. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Nos siga também em nossas redes sociais. Um forte abraço para você e até mais.